Queridos alunos e queridas alunas, muito bem-vindos à aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Nós vimos então que a abordagem sobre as portas que se abrem para a educação da fé na América Latina e no mundo, e o parâmetro da alegria do Evangelho. A educação se destaca como uma oportunidade para a entrada na fé. Muitos encontram a porta do conhecimento e descobrem a riqueza da Igreja para a entrada da fé por mais de 2000 anos. Vemos que o Papa Francisco dá muita importância à educação. Diante disso, pode-se perguntar: como o Papa Francisco pensa a educação? Seu pensamento está relacionado à sua experiência como homem cristão e à sua compreensão sobre a identidade e a missão da Igreja. O Papa Francisco é um educador, né? Ele tem muita experiência como professor, e daí a sua paixão pela educação, que se reflete também no seu pontificado. São palavras do Papa Francisco aos estudantes e professores das escolas italianas em 2014. Nós estamos aqui porque amamos a educação. E eu digo nós, porque eu também amo a escola. Eu amei a escola como aluno, como estudante e como professor e depois como bispo. Nos diz o Papa Francisco do seu amor pela educação. Nos dias de hoje, o Papa Francisco vem dando especial atenção à educação, reconhecendo ser importante campo para a construção de uma sociedade fraterna, justa e que conduza à paz. Esta é a dívida dos cristãos perante a humanidade. Diz o Papa: a educação é um direito humano. Um povo que não é educado por causa da guerra ou por outras razões que impedem a educação, é um povo em decadência. Decai e pode até voltar ao nível dos instintos. Por conseguinte, se quiserdes fazer algo, organizai-vos para ajudar os governos, os estados, a educar os jovens e os que não têm acesso à educação. Olha só a importância que o Papa dá à educação. E ele pede ajuda da população, ajuda dos fiéis leigos ao governo, e não esperar somente a ação do governo. E mais, diz o Papa, educar cristamente é levar por diante os jovens, as crianças, os adultos, nos valores humanos em todas as realidades. E uma destas realidades é a transcendência. O Papa nos chama a nunca esquecer desta realidade do ser humano, que é a transcendência. A maior crise da educação na perspectiva cristã, é este fechamento à transcendência. Então, muitas vezes a educação também se esquece deste lado tão importante e prioritário do ser humano. Nenhum tipo de fechamento beneficia a educação, diz o Papa Francisco, principalmente o fechamento à transcendência.
Então, sendo assim, desde 2012, o Papa vem convocando os bispos e responsáveis do mundo todo para que repensem a questão da educação e, chegando até a 2019, a convidar os responsáveis pela educação a renovar o Pacto Global pela Educação em nível mundial. Neste caminhar, atendendo ao convite do Papa, a CNBB no Brasil preparou um subsídio de estudos e de ações para chamar todos os brasileiros a se empenharem na missão da educação e a contribuírem para a assinatura deste pacto que o Papa Francisco chama. Olha só, então, a iniciativa do Papa desde 2012, ele vai caminhando, né, com a humanidade, refletindo sobre a realidade da educação, vai levantando os desafios que a educação apresenta no mundo todo. E chega a 2019, propõe a assinatura de um pacto, olha só, de um pacto global pela educação, onde todos os países se empenhem por uma educação centrada, fundada nos princípios do Evangelho. Aí estão os fundamentos pedagógicos, né? A noção da nossa disciplina, a que o Papa chama humanidade. E este pacto estava para ser previsto a assinatura pelos responsáveis pela educação no mundo todo em maio deste ano 2020, mas devido à pandemia foi adiado para 15 de outubro. Então vamos acompanhar, vamos ver o que acontece, não é? Até este período, para ver se mantém esta data ou como avança, não é, esta realidade devido a essa situação de pandemia. Neste caminhar, então, a CNBB preparou também um subsídio de estudo para preparar a assinatura do pacto, conclamando todos os brasileiros a se empenharem, a repensarem a questão da educação no Brasil e levarem, não é, este compromisso junto com aquele que vai nos representar para assinar este pacto. Pena que é tão pouco divulgado, né? Será que alguém de nós já participou de alguma iniciativa nas nossas paróquias, na nossa própria FATEL, né? Nas nossas instituições de ensino, que promovam esta divulgação deste pacto que está acontecendo sobre a educação? Inicialmente, foi elaborado também um instrumento labores, quer dizer, um instrumento de trabalho, né, para chegar à assinatura do pacto, apresentando o convite aos brasileiros, explicando em que consiste o pacto, né, e que este pacto é um apelo a todos os brasileiros, e não só aos responsáveis pela educação, mas a todos os brasileiros, para que o empenho primeiro deste país seja pela educação. E a todos se comprometerem com este ideal. Então, em 12 de setembro de 2019, o Papa Francisco apresentou aos responsáveis dos países de toda a Terra esta proposta para assinarem juntos um compromisso com o objetivo de reconstruir o Pacto Educativo Global. A proposta do Papa Francisco se baseou na linha do seu magistério, que viemos conversando até agora, não é? Qual é a linha do magistério do Papa Francisco, formulada especialmente na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que nós vemos trabalhando, e na carta encíclica Laudato Si. Na Evangelii Gaudium, o Papa convida a Igreja
a se colocar em saída missionária para cuidar das fragilidades do povo de toda a terra. Com este convite, o Papa Francisco declara que a educação e a formação tornam-se prioritárias, pois ambas ajudam os seres humanos a se tornar protagonistas diretos e construtores do bem comum e da paz, diz o Papa Francisco. Assim é que o Papa Francisco convida todos a se engajarem em prol da educação e a constituírem em si como uma prioridade para que se alcance o bem comum e a paz do mundo. Já na carta Laudato Si, o Papa Francisco lembra que a educação será ineficaz se os seus esforços estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo. E qual é este novo modelo relativo ao ser humano? A vida e a sociedade e a relação do ser humano com a natureza. Então, este novo modelo que o Papa apresenta é um modelo que integra a preocupação com o ser humano, com a vida, com toda a sociedade e com a relação do ser humano com a natureza. Este novo modelo de educação idealizado pelo Papa é, portanto, o da ecologia integral. É o modelo chamado de ecologia integral. Então, muitas vezes pensa em ecologia, cuidar da terra, cuidar do planeta, do ambiente. Também, mas não só. É o ser humano em relação com os outros seres humanos e em relação com a natureza. Este é, portanto, o tripé básico: ser humano, sociedade e natureza. E este é o parâmetro para a educação, por ser condição indispensável para a construção de uma sociedade que reine a paz, com vistas ao bem comum com o outro ser humano, convivendo em harmonia na sociedade e com a mesma natureza. Tal parâmetro surge da experiência do Papa de ouvir o clamor que nasce do coração dos jovens, dos adultos, das famílias, de todos com quem ele conversa. Ouvir o clamor dos outros é desafiador, diz o Papa, pois implica sair de si e se colocar do lado do outro. Ouvir o outro implica estar ao lado do outro. Corre-se assim o risco do encontro com o rosto do outro. Ouvir implica olhar para o outro. Implica o contato da sua presença física que nos interpela, com os seus sofrimentos, com as suas reivindicações, com sua alegria contagiosa, e implica com isto permanecer lado a lado. Encontrar-se com o outro nos desinstala, diz o Papa, pois vemos no seu semblante as suas aflições, as suas preocupações, e a elas não conseguimos ficar impassíveis, bem como as suas alegrias que nos chamam a nos alegrar com as suas histórias e com as suas conquistas, o que muitas vezes também não é fácil. Diante de tudo isso, não se pode ficar impassível, mas leva o ser humano a ser solidário em favor do outro. O simples encontro com o outro, que vence o individualismo, tão reinante em nossa sociedade. Neste sentido, a educação tem a finalidade de servir ao próximo, a partir dos mais necessitados,
Diz o Papa Francisco, educar é servir. Não é ensinar, é servir. É plasmar naqueles que nos são confiados uma plena e real disponibilidade ao serviço, a partir daqueles que mais apresentam uma situação de fadiga e de desânimo. O verdadeiro serviço da educação é a educação ao serviço. Olha só que linda a frase do Papa. Servir ao próximo a partir dos que mais necessitam, este é, portanto, o fim da educação. E não tanto passar conhecimentos, não tanto passar conteúdos, porque nós não fomos criados por Deus para ser computadores, nós não fomos criados para acumular conhecimento, nós fomos criados para o amor, para servir. Com o lançamento do documento A Igreja no Brasil com o Papa Francisco, no Pacto Educativo Global, a CNBB convida toda a sociedade brasileira a participar do Pacto da Educação proposto pelo Papa Francisco neste sentido. Educação é servir. Os bispos brasileiros apresentam o documento destacando este intuito do Papa ao lançar o Pacto da Educação, que é o de promover uma educação para o serviço ao outro, o serviço à sociedade, o serviço ao bem da natureza. Conhecendo o documento da CNBB e participando das atividades dele decorrentes, todos os brasileiros têm oportunidade de refletir e de se engajar e de assumir o compromisso com a educação, considerando assim que educação não é compromisso somente do professor, mas é compromisso de todos nós, como bem comum e como direito universal. A CNBB recorda a Constituição do Vaticano II sobre educação, a chamada Gravissimum Educationis, que diz: toda pessoa goza da dignidade, tem direito inalienável a uma educação correspondente ao próprio fim do ser humano. Não diz que tem direito a uma educação que vai trazer muitos conhecimentos, que vai dar uma boa profissão, em que você vai ganhar muito dinheiro. Não, diz que todo ser humano tem direito à educação que vise o fim da pessoa. E qual é o fim do ser humano? É amar o próximo e a Deus. Neste sentido, a CNBB ressalta que a expressão dignidade da pessoa estabelece que os humanos não podem ser educados apenas com finalidades pragmáticas, mas devem ser formados com vistas ao aperfeiçoamento da sua personalidade, isto é, visando a sua identidade e sua capacidade de comunicar esta identidade. Portanto, segundo a Constituição Conciliar, o ser humano não deve ser visto como utilidade para um fim, usar a pessoa para um determinado fim, mas usar a pessoa para o aperfeiçoamento de sua personalidade com vistas ao bem do próximo. E assim alcançar a sua plena realização. Assim, o chamado da CNBB a se envolver com o Pacto da Educação envolve relacionamentos solidários, nos quais o respeito mútuo e a compreensão mútua constituem ingredientes fundamentais, seja na família, na escola ou na sociedade. Neste sentido, perguntam os bispos: o que é isto? Não é? A não ser a experiência do amor de Deus. Assim é que uma educação centrada na pessoa, na sociedade e na natureza
aponta para uma educação humanista cuja meta é formar seres humanos que vivenciem diariamente a força dos valores no aperfeiçoamento do que trazemos de bom, possibilitando também mudanças profundas nos ambientes que frequentamos. Então, aquela educação que visa o desenvolvimento da personalidade, que visa a descoberta dos seus talentos, a descoberta de valores e o enriquecimento desses talentos, colocados a serviço do ser humano, da sociedade e da natureza, esta educação é uma educação que visa o bem comum e o bem da natureza. Enfim, conforme o documento da CNBB, a transformação do mundo começa pela transformação de cada pessoa. Portanto, se desejamos que o mundo mude, devemos iniciar mudando a nós mesmos, no diálogo, no ouvir, no encontro, no olhar ao outro, no se colocar ao lado do outro, respeitando as diferenças, na superação da mentalidade da economia do lucro, do interesse próprio, no olhar para a casa comum onde todos nós habitamos e para todas as formas de vida, na valorização do que é simples e belo. Mudando a nós próprios, levaremos a mudança aos demais que estão à nossa volta. Primeiro passo, mudar a nós próprios. Para que essa mudança pessoal chame atenção e produza efeitos nos demais, o diálogo é fundamental, para que se chegue a descobrir o que é simples e belo também no outro e na natureza. Para isto, conforme o documento, a educação comprometida com o diálogo e a paz está compromissada com a tolerância, com o escutar generoso, com a reconciliação, com o pedido de perdão, com a ajuda solidária aos que são vítimas de violência. Assim, a reconciliação, que é marca do estilo do Vaticano II, é também o fundamento da própria educação no pacto apresentado pelo Papa Francisco. No documento da CNBB, os bispos conclamam todo o povo brasileiro, por meio das igrejas locais, a ampla divulgação do pacto e chama especialmente a participação os educadores, os gestores, os estudantes de todos os níveis de educação básica, educação superior, pública ou privada, as experiências de educação informal, os profissionalizantes, a educação especial, as famílias, os grupos de jovens, dentre outros tantos setores da sociedade. Desta forma, todos os brasileiros são chamados a participar do Pacto pela Educação. E assim, para motivar o povo brasileiro a esta participação, o documento da CNBB propõe que as igrejas locais levem à população esta possibilidade de conhecer o pacto para se engajar na causa da educação em busca do bem comum e da paz. O pacto, como eu disse, está previsto para ser assinado pelos responsáveis do mundo todo no dia 14 de outubro de 2020. O Papa Francisco apresenta ainda os seguintes horizontes para a educação. Ele diz, então, que a educação, para superar os desafios e chegar, a este tripé de
Educação para o desenvolvimento da pessoa humana, da sociedade e da natureza, ela é uma educação que deve ser aberta à realidade. Diz o Papa, eu amo a escola, porque a escola é sinal de abertura à realidade. Pelo menos deveria ser assim. Ir à escola significa abrir a mente e o coração ao outro, a outra realidade. A riqueza dos seus vários aspectos e das suas várias dimensões. Segundo, uma educação que tenha as marcas da coerência e do testemunho cristão. Um educador que seja professor, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja familiar, seja padrinho, seja teólogo, transmite conhecimentos e valores com suas palavras. Porém, ele somente será incisivo se as suas palavras forem acompanhadas pelo testemunho. Diz o Papa, sem coerência não é possível educar, porque todos são educadores e neste campo não há delegações. Terceiro, uma educação sem medo de ousar e aberta à utopia. O futuro é dos jovens, o futuro é dos educandos, mas atenção, jovens com duas qualidades, educandos com asas e também com raízes, diz o Papa. Jovens com asas para voar, para sonhar, para criar, e com raízes para receber a sabedoria dos mais idosos, a sabedoria daqueles que podem nos dar. Por isso, se tiverdes asas e raízes, o futuro estará nas vossas mãos. Tenha coragem de ter asas, de sonhar coisas boas, de sonhar um mundo melhor, de protestar e, por outro lado, de respeitar a sabedoria que recebeste de quem é mais velho do que tu, dos teus pais, dos teus avós, dos anciãos do seu país. O futuro, assim, está nas vossas mãos. Aproveitai para o melhorar. O diálogo do Papa com os jovens. Uma educação que relaciona unidade, diversidade e pluralidade. Diz o Papa, de fato, a pluralidade de pensamento e de individualidades reflete a multiforme sabedoria de Deus. Aproveitemos para aprender com a sabedoria dos outros. Uma educação atenta e disponível aos mais frágeis. Ninguém, diz o Papa, pode ser excluído da possibilidade de receber valores. Ninguém. Por isso, eis o primeiro desafio que eu vos deixo. Deixai os lugares onde há muitos educadores e ide às periferias. Procurai ali, ou pelo menos, deixai metade deles. Procurai lá os necessitados e os pobres. Eles têm muita coisa que as pessoas dos bairros mais ricos não possuem. Não por culpa deles, mas por uma realidade sociológica. Eles têm a experiência da sobrevivência e também da crueldade, da fome e das injustiças. Uma educação que transmita conteúdos, hábitos e valores. O primeiro critério da educação é a constatação de que educar não consiste apenas em transmitir conhecimentos e conteúdos, mas implica outras dimensões. Transmitir conteúdos, hábitos
e sentido dos valores, estes três elementos juntos. Uma educação a partir da relação na proposição do encontro. De uma sociedade que tem dificuldade de encontrar pontos de referência, é necessário que os educandos encontrem na escola uma referência positiva. E ela só pode sê-lo ou tornar-se tal se no interior houver professores capazes de dar um sentido ao estudo e à cultura, apostando na construção de uma relação educativa com cada um dos educandos, que deve sentir-se acolhido e amado por aquilo que é, com todos os seus limites e as suas potencialidades. Nada mais positivo do que dizer a um educando: você é capaz, você vai conseguir. E quantas vitórias eles conseguem com este simples incentivo. Uma educação para o cuidado com a casa comum. Uma das coisas que devemos iniciar desde criança, ocupar-nos do cuidado do meio ambiente, unir as vontades para salvar a nossa casa comum. Uma educação que valoriza a dimensão lúdica, criativa na dimensão lúdica das pessoas, aquele modo saudável de perder tempo no trabalho conjunto do jogo. Olha só que lindo que o Papa nos fala. Uma educação para o diálogo e o respeito. Conhecer outras pessoas e outras culturas nos faz sempre bem, nos faz crescer. Por quê? Porque se nos isolamos em nós mesmos, só teremos o que temos, não poderemos crescer culturalmente. Mas se formos ao encontro de outras pessoas, de outras culturas, de outros modos de pensar, de outras religiões, se sairmos de nós mesmos e começarmos a aventura tão bonita chamada diálogo. E qual é a atitude mais profunda que devemos ter para dialogar? A mansidão, a capacidade de encontrar as pessoas, de encontrar as culturas com a paz, a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Mas por que pensas assim? Por que esta cultura é assim? E ouvir o próximo e depois falar. Primeiro ouvir, depois falar. Tudo isso é mansidão. Ouvir o próximo e depois falar. Se tu não pensas como eu, sabes, eu penso de outro modo. Não me convences, mas somos amigos da mesma forma. Eu ouvi como você pensa e você ouviu como eu penso. Isto é importante, disse o Papa. Uma educação que acompanha e ensina a acompanhar. A educação cristã exige um acompanhamento paciente, que sabe esperar os tempos de cada indivíduo. E cada um tem um tempo diferente do outro. Como o Senhor faz com cada um de nós. Deus é paciente, Deus espera o nosso tempo. Quantas vezes caímos e Deus está para nos levantar. O Senhor tem paciência conosco. Por que nós não temos com os outros? Uma educação para o verdadeiro, o belo e o bom. É preciso procurar em cada um de nós, nos nossos povos, a beleza que nos funda, com a nossa arte, com a nossa música,
com a nossa pintura, com a nossa escultura, com a nossa literatura. A beleza sempre. É preciso educar para a beleza, porque a harmonia significa beleza, e não conseguiremos alcançar a harmonia do sistema educacional se não tivermos esta percepção da beleza. Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, futuros teólogos e futuras teólogas, encerramos assim a nossa reflexão sobre a disciplina de fundamentos pedagógicos, trazendo para vocês as reflexões especiais do nosso Papa Francisco. Com palavras de encorajamento, eu encerro as nossas aulas com vocês. Depois desta aula, nós estaremos juntos, reunidos, né, pelo Teams, para a apresentação dos trabalhos de vocês. E vamos então partilhar esta riqueza que falamos até então, né? Os talentos de cada um, os interesses de cada um, porque ninguém é tão rico que não possa mais receber e nem tão pobre que não possa dar. Então, as nossas próximas aulas serão para o nosso encontro, para a partilha dos nossos trabalhos e teremos, então, depois destas partilhas, mais um fechamento, recordando, fazendo uma síntese de tudo que nós trabalhamos. Então, para encerrar as nossas reflexões, eu deixo para vocês estas palavras de encorajamento do Papa Francisco. Encorajai-vos a renovar a vossa paixão pelo homem. Não se pode ensinar sem paixão, e sem paixão pelo ser humano, no seu processo de formação e a ser testemunhas de vida e de esperança. Nunca, nunca fecheis as portas. Ao contrário, escancarai-as todas, a fim de que todos os homens tenham esperança. E com estas palavras, então, deixamos esta mensagem de esperança a todos vocês. Boa semana, boa reflexão, e eu peço então que vocês comentem no estudo dirigido o que vocês destacam como fundamento da educação, como fundamento pedagógico para uma educação que se pretende evangelizadora nos dias de hoje, dentre todos os apontados pelo Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos e até a próxima semana, nos encontrando para a partilha dos trabalhos de vocês.